Antes de começar a revisão, já para montar para a próxima aula, qual assunto que vocês mais têm dúvida? Alguém quer falar? Sei lá, deixa eu pegar no caderno Agora é aqui para dar uma resgate. olhada. Eu acho que é a parte cinemática. Cinemática? Cinemática, viscosidade. Professora, Tá. aquela parte lá dos centroides que você falou que tem uma tabelinha que digamos para um círculo, para um retângulo, para um plano. Aquela lá. Sim. Pronto. Tá, Essa também é a parte que eu tenho mais dúvida. Tá, então para a aula que vem eu vou montar as questões em cima das dúvidas de vocês. Então, a parte centroide, deixa eu anotar aqui, não esqueci. Centroide, cinemática e viscosidade. Isso. Já quebra um galho bem grande. Sei lá, vorticidade, essas coisas. A parte cinemática. Isso, aquela parte, né, de incompressível, incompressível, isso. Sim, a gente vai fazer uma questão disso hoje. Então, na aula que vem a gente faz mais. Vamos lá. Oi. A gente vai continuar aquela lista que eu mandei para a gente resolver o restante das questões. A primeira questão é manometria, que eu acho que essa parte de manometria vocês estão dominando bem. A questão diz que 2 tanques de água a 20 graus Celsius estão conectados entre si através de um manômetro de mercúrio, com 2 tubos, como mostra a figura. A primeira questão pede para determinar a expressão para o cálculo do ângulo em função de A. Essa letra A da questão é bem simples, não precisa de nenhum conhecimento de fluidos. Como que vocês fariam? Eu quero o cálculo de θ em função de A. Então, ó, aqui Professora, a gente tem Oi? Tá. Entendi agora, beleza. Aqui a gente tem um triângulozinho com hipotenusa de 26,8 centímetros e uma altura de 2A. E o ângulo θ. Tendo a hipotenusa e a altura, a gente consegue fazer essa relação. Por quê? Pelo seno. Seno de θ igual a 2A sobre 26,8. Quem que vai ser θ? O arco seno de 2A sobre 26,8. Tá? Essa parte é bem simples. Na letra B, pede para determinar a diferença de pressão entre os tanques, se o valor de A for 12 centímetros. Então, o que é essa diferença de pressão entre os tanques? Eu quero saber quem é PB menos PA. O que é que a gente faz? Hein, Tem gente? que fazer aquela do ROHG lá, desde o tanque A até o tanque B. Exatamente. Então, vamos lá. Começando aqui pelo tanque A, pressão de A, certo? Pressão A. Aí, o que que tem no tanque A? Tem água. A água começou aqui e acabou aqui. Ela subiu ou desceu? Ela desceu, gente. Se ela desceu, positivo, certo? Rho da água vezes o G vezes a altura. Que altura é essa? A. Próximo fluido é mercúrio. Ele veio daqui e foi até aqui. A diferença entre a altura inicial e a final é 2A. E essa altura, ele desceu ou subiu? Ela subiu. Desceu. Ó, começou aqui e terminou aqui. Desceu ou subiu? Desceu. Então, é positivo. Rho do mercúrio vezes G vezes 2A, certo? Próximo fluido, água de novo. A água estava aqui e veio para cá. Ela subiu. Se ela subiu, negativo. Rho da água vezes G. E qual a altura? A diferença entre a altura inicial e a altura final? A. Então, ρg da água vezes A igual a PB, certo? E aí a gente monta a equação. Como aqui a gente tem um ρgA e um ρgA, ambos da água, um positivo e outro negativo, a gente pode corretar.
certo? Então, PB menos PA, que é o que a gente quer, vai ser só ρ do mercúrio vezes G vezes 2A. A questão fala que é para considerar A como 12 centímetros, lembrando de colocar em metros, então vai ficar, cadê a setinha? 0,12. E o ρ do mercúrio, que não foi dado na questão, mas existem as tabelas, né, para o ρ do mercúrio, e o ρ do mercúrio é 13.600. Na prova, para ficar padronizado e cada um pegar um ρ em algum lugar, eu vou colocar todos os ρs que devem ser usados, tá? Todas as massas específicas que devem ser usados, o valor. Porque todas essas massas específicas, elas variam com a temperatura. Então, alguém pode pegar 13.500, outros podem pegar 13.700, e aí a resposta ia sair diferente. Aí na prova eu vou colocar, considere o ρ do mercúrio tanto. E aí a gente acha a diferença da pressão B menos a pressão A, 32 kPa. Na letra C, a massa específica do fluido manométrico, se A for de 5 centímetros, ele pede a massa específica do fluido manométrico se o valor de A for de 5 centímetros. E se a diferença entre a pressão B e a pressão A for 500 Pascal, certo? E também pergunta se esse recipiente com água, se esse fluido vai ficar no fundo ou no topo desse recipiente com água. Então, agora ele dá o quê? Dá o valor de A, quando A for 5 centímetros, dá a diferença de pressão entre A e B, mas não dá a densidade do fluido. É um fluido qualquer, um fluido que a gente não sabe, um fluido desconhecido. E aí, pede a massa específica desse fluido e se ele boia ou afunda dentro de um recipiente com água. Como que a gente faz? Não escuto vozes. Então, gente... Oi? Usa o PB menos PA e faz o ρ do líquido vezes o G vezes 2A. Isso, exatamente. A gente pega esse pedacinho aqui, ó, que já está pronto, e agora o PB menos PA, quem é? 500 Pascal, certo? O ρ é do fluido que eu não conheço, vezes o G, vezes o 2A. O A, quem é? Agora, 5 centímetros. 5 centímetros, 0,05. E aí a gente acha o ρ do fluido, desse fluido desconhecido, que é 509,7 kg por metro cúbico. Ele boia ou afunda? Boia. Ele boia, por quê? Porque a densidade dele é menor que a da água. Se tivesse dado 1.500, daí ele afundava, porque a densidade dele é maior que a da água, certo? Professor, então, no caso, esse fluido que foi calculado substituiria o mercúrio naquele desenho? Isso, substituiria o mercúrio. O que a questão fala, que é um fluido que substitui o mercúrio e cuja densidade não é conhecida, tá? Dúvidas nessa primeira questão? Não, bem de boa. Bem de boa. Manometria top. Agora vamos cinemática, que vocês ainda estão com dúvidas. Um determinado campo de velocidade é dado pela equação. Velocidade, vetor velocidade, igual a menos 3xy menos yzj mais 3xek. Para esse escoamento, faz o que se pede. Na letra A, pede para classificar o escoamento em função do regime de operação. Ou seja, se ele é permanente ou se ele é transitório. E aí, ele é permanente ou transitório? Transitório significa... Permanente. Não permanente. Transitório significa não permanente, tá? Ele é um fluido permanente. Por que é permanente? Não tem relação com T. Isso, porque ele não tem nenhum Tzinho aí na função dele, ele não varia com o tempo. Então, ele é um fluido permanente. Na letra B... Oi. Fala. Lá no vetor, ele diz x, y, z e t. Ele não vai alterar em nada no meu valor de... Não, porque esse t aí é que a função velocidade... ela depende de x, y, z e t. Só que para esse caso, para essa função daqui, o t é 0, entendeu? Por isso ele não aparece. Entendi. Mas numa função geral, ele dependeria de t. Beleza, professora, valeu.
Então, vamos lá. Classificar o escoamento em relação à compressibilidade. Vamos fazer primeiro a compressibilidade. Então, é para saber se o fluido é compressível ou incompressível. Como que a gente acha isso? Não sei. Pela deformação linear. Isso. A gente vai fazer a deformação linear, soma toda a deformação linear. Se ela for diferente de zero, a gente tem um fluido Incompressível. compressível. Compressível. Se ela for igual a zero, isso. Ele varia. Se for igual a zero, que daí é incompressível. E vocês lembram a diferença entre compressível e incompressível? Incompressível? Alguém lembra? Que ele muda as suas especificações dependendo da posição dele. Isso, muda as propriedades dependendo da posição, tá? Então, vamos lá. Isso daqui a gente já fez, tá? O vetor velocidade, aqui eu diferenciei quem é U, V e W. U é menos 3xy, V é menos yz e W é 3xz. Vamos para a letra B. Para saber se ela é compressível ou incompressível, vamos calcular as deformações lineares. Εxx, dU, dx. Derivada de U em relação a x vai ser menos 3y. y, derivada de V em relação a y. V em relação a y, menos z. E zz, derivada de W em relação a z, vai ser aqui 3x. Se eu somar isso, a gente obtém isso daqui, que é diferente de zero quando x, y e z for diferente de zero. Concorda? E aí a gente vai ter um fluido compressível. Agora, se x, y e z for igual a zero, a gente tem um fluido o quê? Incompressível. Incompressível, tá? Então, vamos lá. Para a próxima parte dessa letra B, é para saber se um fluido é rotacional ou não rotacional. Ele pede para classificar o fluido quanto à rotacionalidade. E aí, como que a gente classifica esse fluido? Como é que sabe se é rotacional ou irrotacional? Lembram? Vetor vorticidade. E aí a gente faz esse vetor vorticidade. Se ele der igual a zero, ele é rotacional. Se ele der diferente de zero, ele é rotacional. E vocês lembram quando eu falei lá, acho que, não sei se foi, não, foi em vídeo. Eu falei em vídeo o que significa ele ser rotacional e o que significa ele ser irrotacional? Vocês lembram? Não lembram. Irrotacional quer dizer que as partículas, cada partículazinha do fluido, ela não rotaciona enquanto está escoando. Já a rotacional, ela tem aquela velocidade angular. As partículas, elas vão escoando e rodando em termos leigos, tá? Isso que quer dizer o termo rotacional. Então, vamos lá. Vamos resolver essas derivadas aqui e saber se ela é rotacional ou não. Deu dado... Oi? Eu tinha copiado uma forma que ela tinha um meio na frente del W, del Y. Aquela é da taxa de deformação. Taxa de rotação. Deformação pela rotação, entendeu? Não é a de rotacionalidade. Que é lá... Então é a mesma forma, só que sem os meios. Isso. Uhum. Então, vamos lá. Del W, del Y... Quanto que dá? 0. Del V, del Z, menos Y. Confirem comigo se eu estou fazendo, se eu fiz certo. Del U, del Z, 0. Del W, del X, 3Z, certo? Del V, del X, 0. E del U, del Y, menos 3x. E aí a gente chega nesse vetor vorticidade. Ele é rotacional ou irrotacional? Ele é rotacional, certo? Para valores de y, z e x diferentes de zero. Ok? Alguma dúvida aí nessa parte ainda de compressível? Professora, Oi.
Se o meu... Qualquer um dos meus valores der 0, ele vai ser... Não, tem que dar tudo 0. Então, tudo tem que ser 0 para ele... Isso, então, x, y, z, os 3 juntos tem que ser... Oh, não, os 3 juntos não, os 3 separados tem que ser diferente de 0, tá? Se todos forem 0, aí ele vai ser irrotacional. Tanto para compressibilidade quanto rotacional. Isso, isso. Tá, beleza. Professor, você volta um slide rapidinho? Isso. Pronto. Alguma dúvida? Não, era naquele... É aí mesmo. Aí, beleza. Posso seguir? Pode. Vamos voltar para ver o que a questão pede. A letra C pede para expressar o vetor aceleração, ou seja, a x, y, a yj e a zk. No ponto x, y, z, 0, menos 1, 1, para um tempo t qualquer. Certo? Como não depende do tempo, então, vai ser para qualquer tempo mesmo, que não vai mudar com o tempo, é uma aceleração constante. Então, vamos lá. Aí estão as equações das componentes da aceleração a x, a y e a z, certo? A gente já diferenciou quem é U, quem é V e quem é W, e aí é só resolver quem que é a x, a y e a z. Como a gente tem um escoamento que é permanente, tudo isso daqui que varia com o tempo é 0, certo? Que nossa função não tem tempo, então isso tudo é 0. Então, vamos calcular o AX. Del x menos 3y, vezes U. Menos 3y, vezes U. Del U, del y. Nossa, já tem um erro aqui. Gente, consertem aí. Tá vendo? Sabia que ia ocorrer algum erro. Del U, del y. Não é 0. É... não, que eu fiz ao contrário. Tá certo, gente. Del U, del Z, 0. E del U, del Y, 3x, vezes V. Não, tá borrado. Professora, eu acho que não tá aparecendo a apresentação. Oi? Para mim não tá aparecendo a apresentação, eu acho. Não? Alguém mais? Aqui tá normal. Peraí, vou dar uma eficiência. Aqui tá normal. Gente, esse AX tá errado. Desconsiderem essa parte aqui. Façam aí, por favor, se caso alguém esteja fazendo. Del U, del Y, quanto que dá? Menos 3x vezes V, menos YZ. Del U, del Z, agora sim, isso daqui é 0. E isso daqui não é 0. Corrijam aí. E quem for ver esse vídeo posteriormente, gente, a X está errado. Refaçam esses dois últimos termos aqui. O que dá mesmo esses dois últimos termos, professora? Oi? O que é o del U, del Y? Del U, del Y dá menos 3x, certo? Vezes V. Beleza. Vezes menos YZ. Aham. E del U, del Z, 0. Daí, se já tem 0, não precisa multiplicar por W, porque deu 0 mesmo. Beleza. Por que ele deu 0 ali, professor? Aonde? Aqui o del U, del Z? Isso. Porque a função de U, ela não varia com Z. Se a gente não tem Z aqui, isso daqui é uma constante. A derivada de uma constante é 0. Não tem nenhum Z aqui. Certo? Então, vamos para Y. Del V, del T, 0. Del V, del X. Del V, del X, 0. Mesmo caso que a gente teve anteriormente. Por que é 0? Porque não tem nenhum X na função. Ela não varia com X, então é 0. Del V, del Y, menos Z, vezes V. E del V, del Z, menos Y, vezes W, vezes 3xZ. Certo? E aí a gente chega a Y, que agora está certo. E o AZ, del W, del T, 0.
del W, del X, del W, del X, 3E, vezes U, mais del W, del Y, 0. Por quê? Porque não tem Y na fórmula, se não tem Y na função, é 0, a derivada de uma constante é 0, mais del W, del Z, 3x, certo? Vezes W. E aí a gente chega nessa função AZ. Quem não estava vendo a tela já está vendo? Sim, professora, deu certo. Tá. Pronto, então agora a gente já tem as componentes da aceleração, em x, em y e em z. Lembrando que a de x, esse pedacinho aqui está errado, tá? Então aqui a gente tem o nosso vetor, aceleração, e a questão pede para o ponto 0, menos 1, 1. E daí eu vou fazer o quê? Substituir, onde tem x, colocar 0, onde tem y, colocar menos 1, e onde tem z, colocar 1. E aí a gente chega no vetor aceleração, certo? Dúvidas nessa parte? Tranquilo. Você pode só voltar no último slide, professora, no anterior, para eu tirar uma foto ali? Ah. Beleza, obrigado. Lembrando que a resposta provavelmente não vai dar só menos 1, porque tem alguma coisinha errada aqui no AX. Voltar lá na questão. Na letra D, pede para determinar o tensor tensão de deformação para este escoamento. Quando a gente fala de tensor tensão, é aquela matriz bem grande, matriz 3x3, que tem a deformação tanto a linear quanto a de cisalhamento, εxx, εxy, εxz e assim por diante. E aqui a gente tem aquela grande matriz que é chamada de tensor-tensão, certo? Tensor-taxa de deformação. E aí, a gente simplesmente vai resolver cada uma dessas derivadas e substituir na matriz, certo? O que eu posso mudar nessa questão? Além, eu quero tensor-tensão, eu posso pedir num ponto tal, certo? No ponto 1, 1, 0, no ponto 0, 1, 0, enfim, em algum ponto, e aí vocês vão substituir os valores em x, y e z, e me dá uma matriz, e me dá um tensor só com números, tá? Caralho. Essa parte cinemática não tem muito o que inovar, então vai ser bem essa cara daí mesmo. Dúvidas? Ninguém falou nada, então não tem. E aí a questão polêmica, que eu acho que essa vai ser um pouquinho mais difícil entender. Questão de superfície submersa, e aí a gente tem uma superfície curva, tá? Uma barragem cilíndrica tem diâmetro de 3 metros e comprimento 6 metros. Quando fala comprimento 6 metros, quer dizer que a terceira dimensão dela aqui, a profundidade dela, é 6 metros. Determine o módulo e o sentido da força resultante da água saindo sobre a barragem. Quando a gente fala de módulo da força, é o módulo lá do vetor. E o sentido, quando a gente fala de sentido de um vetor, é o quê? Alguém lembra? Que é um sentido do vetor, a orientação. É o ângulozinho. É a direção do vetor. A gente sempre não tem um vetor e tem um ângulo que ele forma com a horizontal, então é isso. Eu quero, além do módulo da força, eu quero esse ângulo. Alguém lembra como que começa a resolver uma questão de superfícies curvas submersas? O que tem que fazer? Não, ninguém. Então vamos relembrar agora. Quando a gente tem uma superfície curva submersa, a gente precisa achar a força que atua na vertical e a força que força que atua na vertical e a força que atua na horizontal. Sempre quando a gente trabalha com superfícies curvas, certo? A gente chama de FV e de FH. Como a gente tem uma comporta
e ela tem o lado esquerdo e o lado direito, e esses lados, eles têm alturas diferentes, certo? Alturas de água diferentes, a gente vai dividir essa questão. Vai calcular esse lado esquerdo, como se o direito não existisse, e depois vai calcular o lado direito como se o esquerdo não existisse. Então, vamos lá. Diagrama de corpo livre. Aqui a gente tem a comporta, superfície da água, superfície da água. Vamos ter uma força horizontal, uma força x1, e uma força vertical, a força y1, certo? Temos também, para o outro lado da barragem, um fx2 e um fy2, certo? Essas forças, Fx e Fy, elas sempre apontam do fluido até a parede, sempre, certo? E lembrando também da força-peso, a força-peso do fluido. Ok? Como eu falei, quando a gente está trabalhando com a superfície curva, a gente precisa achar a força horizontal e a força vertical. Então, qual que é a força horizontal resultante dessa Fx1 e Fx2? Vai ser força horizontal igual a Fx1 que está para a direita, menos Fx2 que está para a esquerda. E a força vertical vai ser Fy1 que está para cima, mais Fy2 que também está para cima, menos o peso do fluido, certo? E aí a gente consegue achar quem que é a força horizontal e a vertical. Achando ambas, a gente calcula o módulo e acha a resposta da questão. Ó, isso é só o início da questão. Entenderam? Ou explico de novo? Tá melhor. Eu entendi, professor. Entenderam? O que foi que falaram? Que tá melhor ou é melhor? Não, ficou melhor a tua apresentação. Ah, tá. Ok. Então, vamos lá. Agora, meta é achar quem é Fx1, Fx2, Fy1 e Fy2 e o peso do fluido. Vamos lá. Quem que é Fx1? Rho, G, H do centroide vezes A, como vocês já estão cansados de saber. Rho 1000, G 9,81. O que é H do centroide? A gente está analisando essa placa aqui, que é onde Fx1 está atuando. Qual que é o centroide? Onde que está localizado o centroide dessa placa? Vamos voltar lá. Onde que está localizado o centroide dessa projeção aqui? No meio dos 3 metros. O centroide, gente. No 1,5. 1,5. 1,5. Em 1,5. E a área vai ser a altura, 3, vezes a terceira dimensão dele, vezes a profundidade, vezes o... 6. Certo? Então, 3 vezes 6. Resolvendo, achamos o Fx1. Vamos achar agora o Fx2. 1000 vezes 9,81. Qual que é a altura do centroide em relação à superfície da água? Então, volta lá. Qual que é a altura do centroide em relação à superfície da água? A gente está analisando essa projeção aqui, gente. É metade de 1,5. A metade. 0,75, isso. E a área vai ser o próprio 1,5 vezes 6, certo? Achamos Fx2. Vamos achar os Y agora. Fy1, Rho GH do centroide vezes a área. 1000 vezes 9,81. Onde que está o centroide dessa projeção? Está aqui. Qual que é a altura desse centroide, gente? A altura desse centroide é sempre em relação à superfície da água. Qual que é a altura desse centroide? O centroide está aqui. Exatamente. 3 metros. Quanto? 3 metros? Exatamente, é tudo isso aqui. 3 metros, tá? Vezes a área. Quem é a área? 1,5 vezes 6. Que é esse pedaço aqui, vezes o comprimento, 1,5 vezes 6. E aí a gente acha o Fy1. Vamos para Fy2. 1000 vezes 9,81. O centroide dele está localizado aqui. Qual que é a altura do centroide em relação à água? A superfície da água. Isso tudo, gente.
1,5. E esse daqui era isso tudo, esse daqui também é isso tudo, certo? O centroide dele está aqui. Qual que é a altura desse centroide em relação à superfície da água? 1,5, certo? 1,5 metros. E a área vai ser também 1,5 vezes a profundidade, que é 6. E aí a gente acha o FY2. Entenderam? Então, professor, o centroide na horizontal, ele vai ser metade da coluna da água. E na vertical, ele vai ser a altura da Sim, coluna dela? Ó, a gente, no X, a gente está analisando a vertical, certo? Sim. Onde que está o centroide da vertical? Está na metade? E qual que é a altura desse centroide em relação à superfície da água? 1,5. Já na horizontal, onde que está o centroide? Na metade também. Só que a altura desse centroide em relação à superfície da água é isso daqui tudo. Entendeu a diferença? Por aqui, 3 vezes 6 é a altura vezes o que mesmo? O comprimento? Vezes o comprimento, que é o comprimento do cilindro, a terceira dimensão que a gente não consegue ver. Ah, tá. Entendeu? Professor, essa da força em Y ali, na parte de cima, que ela tá dando um FY1, tipo, de baixo para cima, e outra de cima para baixo, ali, aquela de cima para baixo ali não é considerado ou tá em algum lugar? Aonde de cima para baixo? É em cima do FY1. O que tem? Porque o exemplo que a gente fez na sala, ele era só a quarta parte, isso, só de baixo para cima. Só que nesse caso aí ela tem uma pressão de água de cima para baixo. Aquela ali desconsidera? Não, ó, essa força, ela é sempre do fluido até a parede, certo? Então, como a gente está trabalhando, ela está nesse sentido, como a gente está trabalhando com essa placa inteira, essa projeção inteira, então a gente só precisa colocar essas duas forças, a de cima desconsidera. Agora, se a gente tivesse dividido ela aqui, a gente podia achar um FX1, um FY1, e aí eu achava outro, um FX3 e um FY3. Podia fazer também. Podia considerar. E aí, esse X, ele vinha aqui mais para baixo, porque a gente ia dividir esse problema em 3 partes e não só em 2 partes. Queria poder riscar. Ah, isso risca? Risca. Caneta. Ó, a gente ia dividir ele assim. Então, aqui a gente ia ter uma força. Aqui ia ter outra força. E embaixo seria como um caderno. Entendeu? Entendi. Só que a gente está considerando ele como um todo. E daí a gente só coloca essas duas forças, porque está considerando a área de tudo, tá? Então, mais dúvidas aqui? Só para finalizar ali, a altura do centroide do FY ali, ele vai dar lá no fundo, então, não no objeto em si, não no círculo ali? Não, é no fundo. Porque quando a gente trabalha com superfície curva, a gente só trabalha com a projeção. Quando eu projeto essa superfície curva, ela vai ficar assim, certo? A projeção do lado... Nossa, eu esqueci o nome de projeção, faltei aula de desenho. A projeção dessa lateral, ela vai ficar uma reta, e dessa parte daqui também vai ficar uma reta. E aqui do mesmo jeito. E aí a gente trabalha com as forças nessas projeções, entendeu? Esquece que isso era um círculo e trabalha só nas projeções. Então a força, o centroide vai estar atuando aqui, no fundo, no fundo. Esquece que é um círculo. Beleza, então. Isso que estava faltando. Posso próximo continuar a questão? Pode. Falta calcular o que agora? Falta o força resultante. E o peso. Antes de calcular a força resultante, a gente precisa calcular o peso. Vamos para o peso. Peso é o quê? ρGV. Rho é 1000, G 9,81. E qual que é o volume? O volume é o quê? A área da base vezes
altura. Lembrando que o volume é só dessa região que tem fluido, certo? Só dessas regiões aqui que tem fluido. Que volume seria esse? Como que a gente acharia esse volume? A gente faz o volume, a área, eita, que negócio torto, desse retângulo, que no caso seria um quadrado, desse quadrado, certo? Menos a área desse círculo, a gente obteria a área de quem? De todas essas 4 regiões aqui, concordam? Hein, gente? Ó, a área desse quadrado menos a área desse círculo ia sobrar dessas 4 regiões aqui. Só que eu só quero dessas 3 regiões aqui que estão marcadas. Então, eu faço o quê? Multiplico por quem? Ó, tá dividido em 4 partes. Só que eu só quero 3 partes. Então, eu só quero 3/4. Então, vai ser o quadrado. L ao quadrado, que é o lado do quadrado, que é a mesma coisa que o diâmetro, menos πr ao quadrado, a área do quadrado menos a área do círculo, vezes 3/4, que eu só quero 3/4, eu não quero tudo, vezes o comprimento, a área da base vezes a altura, ou a área da base vezes o comprimento, a profundidade desse cilindro, que é 6. E aí a gente obtém o peso. Com o peso nas mãos e as forças x1, x2 e y2, a gente consegue obter a força horizontal e a força vertical lá pelaquele primeiro diagrama do corpo livre, certo? A gente joga aqui e acha quem é FH e FV. Nossa, achando quem é FH e FV, a gente tira o módulo e chega que a força resultante é 370 kN. Sabendo quem é as componentes vertical e horizontal, a gente também consegue calcular o ângulo pelo arco tangente da força vertical sobre a força horizontal. Deixa eu tentar montar aqui o que seria esse ângulo. Eita, aqui eu não tenho coordenação motora. Força horizontal. Força vertical. E aqui é a força resultante. E o ângulo... Eita, o que é que eu fiz? Gente, o que é isso? Ah, achei. Ai, meu Deus. E o ângulo é esse pedaço. Aqui. Tá? Entenderam? Dúvida nessa questão? Essa é a mais complicadinha de entender. A dúvida é só o 3/4 lá na parte da A, do volume ali. Ah, então vamos lá. Que é o 3/4, né? Você entendeu que aqui é o quadrado. É o quadrado menos o círculo. Menos o círculo. Só que só tem fluido aqui, aqui e aqui. Deixa eu voltar lá na figura. Não tem fluido nessa região aqui. Concorda? Então, eu só quero 3/4, eu não quero tudo. Aqui eu tenho, sobrou esses 4 pedaços aqui com fluido. Só que eu não tenho fluido nesse pedaço. Então, eu só quero esses 3. Então, eu multiplico a área do quadrado menos a área do círculo por 3/4, porque eu só quero 3/4 dessa área, eu não quero tudo. Uhum. Deu para entender? Uhum. Mais dúvida, gente? Não? Não. Então, refaçam essas questões, peguem a lista sem as respostas. A lista está lá no Classroom, né, que foi da revisão dessa aula, da aula passada, e refaçam. A aula que vem, né, é a última. Não, ainda tem mais 2 aulas. Nossa, não sei onde que eu vou arrumar tanta questão para mostrar para vocês. E aí, a gente faz mais questões, tá? Mas não vai ser para entregar, não, né? Porque Jesus amado. Não, é semana de prova, então não é para entregar, não. Oi. As provas não começariam dia 8? Sim. Dia então, 8 é que dia? Então tem uma aula, então. Tá. É só dia 6 que a gente tem aula. Na segunda-feira. Pronto. Isso. Então, mais uma aula. Menos questão para eu arrumar, porque ainda tem as questões da prova, né? Então,
Se vocês tiverem sugestões de questões, não sei se vocês estão tendo tempo de pegar livro, eu acho que não, mas se tiverem... Tem, professora, a primeira lista que tu passou lá pode ser a prova inteira já. Não, aquela primeira lista que foi viscosidade só? Essa ou aquela mesmo. didática? Não, é viscosidade mesmo. Não, claro que não. A lista... Ô, professora, mas não coloque um exercício tipo igual esse aí. Por quê? Vocês vão ter consulta. E nem igual aquele 8 lá. Qual 8? Que adianta consulta? 8 dessa lista. É consultar no quê? Esse daqui? É. Esse é simples. Ah, nem tanto. Esse daqui é só... Esse 8 é o bônus de fazer. É o bônus? Mas assim. É fácil, é só derivar. Ocorrem alguns erros, né? Eu errei, por exemplo. Fazer manometria. Se tu errou, a gente não vai errar, né, professor? Mas não é porque passei o dia inteiro ontem resolvendo essas questões e as 5 de resmate que a gente vai fazer daqui a pouco. Daí eu tava cansada. E vocês também vão estar cansados. Né? Então, gente, mais dúvidas? Que horas é a próxima aula, professora? 9. Então, tá Professora, bom. a próxima lista. Essa lista vai ter exercício 11. Precisa entregar todos eles? Não é para entregar nenhum deles. É só para vocês estudarem mesmo. Tá? Mas aquele que a gente entregou... sim, naquele dia foi, que é a frequência. Hoje eu não sei como medir a frequência. Mas eu não vou pedir para vocês entregarem nada, não, porque eu sei que vocês estão sobrecarregados. Tira print quem tá na sala aí, professor. Oi? Pode tirar print quem tá na sala? É. Tem 12 aí, ó. Mas aí, né, não é todo mundo que pode entrar na internet, né? Tem gente que não tem. Tem esse problema. Mas alguém que precisar, alguém que fizer aula depois, pode fazer uma requisição da presença. Acho que fica